O tema é ambiente. Era para podermos discutir um bocadinho, sem cair muito no convencional de alterações climáticas, perda de extinção de espécies, energias renováveis, é tudo isso, mas fugindo muito assim ao padrão, como sempre. Peço já desculpa se não consegui fugir, é que tu controlas o bicho. A gente vai falando. Mas para a gente ter chegarmos aqui a uma discussão agradável em torno de qual é o impacto real que nós já sabemos que temos no planeta e como isso vai nos afetar. Porque a verdade é que se calhar já nos está a afetar, por isso é que as pessoas falam em alterações climáticas, etc. Mas a contexto. Portanto, passando logo, quais são para vocês os fatores que nos impedem de viver de forma mais harmónica com o planeta? Ou seja, porque é que a gente precisa de chegar, conquistar, destruir e se assentar? A pergunta é essa, será que quais são os fatores que nos impedem de viverem em harmonia com a natureza? Não sei enumerar os fatores assim logo à partida. Primeiro é logo história, é sempre. Exato, para trás. Exato, era isso que eu já ia fácil. Não, desde os tempos nómadas, como é que era, como é que nós íamos lá e dávamos cabo daquilo, consumíamos tudo e íamos para um outro lado. Nós evoluímos por adaptar o ambiente à nossa acessibilidade, para a nossa facilidade, sem nunca pensar no mal que podíamos estar a fazer ao ecossistema. Experimentávamos a melhorar a nossa vida ou a tornar mais fácil. E acho que descobrimos isso relativamente recentemente. Tem uns 100 anos no máximo. Desde a altura industrial. A Revolução Industrial. Mas nessa altura já estavam instalados os interesses capitalistas nos recursos. Por isso é que eu acho ainda difícil o planeta mudar, a humanidade conseguir mudar tão rapidamente como supostamente é preciso, que é nos próximos 10 anos, que dizem, não é? Ou menos até, já devia ter sido ontem. Exato, já devia ter sido ontem. Por isso, qual era a tua pergunta? Porque é que a gente não conseguiu, como humanidade, perceber porque nós não concordamos em nada. Nós dependemos diretamente da natureza e devemos ter uma relação harmónica com ela. Porquê é que a gente não percebeu isso logo à partida? Porquê é que a gente continua a degradar? Isso é uma alteração que tem que ser feita individualmente. E esperares que alterares individualmente efeitos dos outros à tua volta. Aquilo que eu já tinhas dito, cada um começar a fazer essa introspeção, tentar mudar a sua vida e influenciar os que estão diretamente à sua volta. Já deve acontecer com alguns, contigo, com dois de nós, do nosso grupo, mas mesmo no nosso grupo tu vês, se calhar eu raramente reciclo, às vezes tento, mas raramente reciclo, por exemplo, ou ainda como carne. Acho que faz-te um assunto engraçado. Mas faz-te um assunto engraçado. Qual é? Que é, será que a reciclagem é uma grande solução para não estou a dizer que era uma acabar com a poluição? Como deixar de comer carne também não é a única solução, digo eu. Estou só a dizer, lá está, eu disse, nós somos meios ignorantes neste assunto, tens que nos ajudar. Fala tu também disso. Não, espalha, mas é só para dizer que tu dizes quais as principais razões, porque é que nós não demoramos tanto tempo a perceber. Tu estás quase a partir do pressuposto que já percebemos. Eu continuo a achar que parte do problema atual é que, e não vou dizer se é mais de metade da população, se é menos de metade, mas uma porção enorme da população mundial, nem é nacional, mundial, porque eu acho que Portugal, apesar de tudo, nem é dos piores, bem pelo contrário, uma porção enorme mundial ainda não percebeu, e mais do que não perceber, acha que não é por aí. E tu tens uma grande porcentagem desta população
que é completamente ignorante ao ponto de não perceber ainda hoje em dia. É que, por exemplo, Percebes? Eu acho que ainda nem estamos num ponto de situação de homeostasia. O pessoal, ok, já percebemos, agora vamos mudar. Não, eu acho que nós não estamos aí ainda. Eu acho que há pessoas, e não é preciso falar da Greta ou de quem quer que seja, com esse espírito de ativismo, para nós realmente percebermos que as coisas estão mal e estamos a bater num fundo. Eu acho que nós temos alguma decência, alguma noção das coisas, alguma sensibilidade para perceber, mas há muito boa gente de países grandes e poderosos, ricos, com conhecimento, que continuam a não ir por aí, continuam a tratar isto como se fosse uma farsa. Então, neste caso, os políticos até estão a adiantar-se à população no facto de atacarem este problema de frente. Não, é assim. Tu tens uma parte educada, que foi o que ele falou da ignorância, tens uma parte educada que já aprendeu isso desde a escola, que as alterações climáticas, os efeitos e pronto, isso tudo. E depois tens uma grande parte ignorante que pensa que isso não lhe é feito no dia a dia, ou não sente no dia a dia esse problema, logo não existe. E depois há uma cheia que lhe leva a casa ou que rebenta a cidade toda, ou uma florestal, o que for, e não pensa, mas qual será a origem disto? E é aí que pensa. Intervenção divina, mas lá está, pelos nossos pecados. Isso é uma boa caracterização do ser humano, que é, no meio da desgraça, é que nós nos lembramos das coisas. Dizem, não, estou a dizer que eles nem aí se lembram disso. Eu acho que eles ficam mais elucidados para a questão. Quando acontece a nós mesmos. O problema é tarde demais, quando já aconteceu, e nós temos agora o exemplo, não é para nada, do 20 de Fevereiro, aqui. Faz 10 anos. Ontem eu vejo alguém falar de alterações climáticas. Não, estavas a ver o memoriam daquela porcaria. Exatamente. Esse é um bom exemplo de. Acho que nós não. E o que é que foi feito de lá até hoje? Era isto das notícias. Continuamos a ter uma civilização baseada numa. Mas é isso que eu estou a dizer. E não estou a dizer que serve para mudarem os óbitos. O que eu digo é, nesse momento, o pessoal tudo consciencializa-se e junta-se, fica solidário para tratar do problema. Tratar daquele momento. Não prevenir. No futuro, continuar a não prevenir. E não é as construções que se fazem, não é, porque é aquela velha questão de base que não foi modificada. Ok, o pessoal começou a meter betão ali a meio e começou. Não, mas foi solução, resolveu alguns problemas, não piorou outros, não adiou outros, resolveu. Aqui está a tentar prevenir. Não é prevenir, é minimizar o efeito de uma próxima. Não está a tentar prevenir. Pois, não. Porque a nível ambiental o que é que foi feito? Sim, continuamos com as serras descobertas. É isso que eu ia dizer, passados 10 anos, continuamos com grandes problemas com a nossa florestação e reflorestação. Continuamos com grandes problemas de entulho e de mato velho e que com uma grande esfoda vem por aí abaixo. Basicamente é isso, eu acho que há 300 anos que a gente não tem umas serras que captem água como deve ser. Sem dúvida, não sei se viram fotos, meteram ainda ontem, das ribeiras, as meias ali junto ao mercado, que estavam cheias de porcarias na altura, e agora, passado 10 anos, continuam cheias de árvores por lá dentro, de porcarias, que aqui a gente por ali abaixo vai entupir tudo e vai subir logo. Sim. Isso é uma questão grande e é fechar um bocadinho a tema. Mas dentro do ambiente, acho que as pessoas não estão consciencializadas, não sei dizer exatamente qual a principal razão. Acho que é um problema, novamente, de raiz, onde tu não conseguis ainda mentalizar as pessoas. Quem? Acho que os livros de escolaridade não estão virados para aí, acho que as políticas ambientais ainda não estão viradas para aí, acho que as políticas ambientais são mais direcionadas para sermos os primeiros das energias renováveis, para fazer negócio. Não é na perspectiva de fazermos mais e melhor, para dar mais qualidade de vida a nós, mesmo que a gente perca dinheiro, para dar o exemplo. Okay? Nós, Portugal, acho que não somos os piores disto, mas continuamos também a nascer os benfeitores da coisa. E enquanto continuar a ser um negócio, nesta fase ainda é um negócio, acho que é a principal razão. É a principal razão, que ainda não fomos para a frente. Então o capitalismo sem dúvida foi um motor, fator. Porque tu vês os principais países, e aí temos que meter o dedo naquilo que é os Estados Unidos e a dinastia Trump, porque acho que ele tem um primeiro mandato e vai para o segundo. Portanto, há de ter ali uma dinastia. Não, acho que ele está a ter ali o apoio suficiente que quer para controlar um conjunto de variáveis, e uma delas é a questão ambiental. E ele trabalha a questão ambiental como sendo uma farsa e joga a carta como quer. Mas tens a China a poluir os oceanos como nenhum outro país. Mas é isso, ou seja, são os grandes países económicos, exatamente, as superpotências económicas, que conseguem controlar isto. Portanto, sim, eu acho que é o capitalismo que rege isto.
não é uma falsa questão, porque é crítica esta questão do ambiente, acha que o capitalismo é que está a direcionar E a ignorância. O consumo de geração de desperdícios rápido, não é? Sim, porque como tu dizes, e bem, o Moro também, nós já estamos numa altura em que estaríamos mais do que capacitados, que já estamos numa altura de não volta atrás. É questão de ver constantemente as notícias que vêm, até dos glaciares e tudo, destruição total, e o caudal a aumentar, o número de catástrofes naturais a aumentar. Isso é uma não questão. Isto é consequência de. Exato, isto é um foco. E perceber, Agora, como há é que medidas pode para passar? 2030. Ok, até 2030 vamos diminuir. Ok, é 2029 para 2030 que vai-se custar drasticamente. Não, é já. Pois até 2050. Porquê que é 2050? Não, nós não precisamos de tantos anos para descarabuzar. Não pode ser, preciso de tantos anos. Nós temos que impor-nos já. E atenção, tu falaste em questões importantes. Eu não acho que, por exemplo, a questão animal é importante. Mas não é gritante, não é o maior problema. Não é por aí. Eu acho que não é. É isso Acho que eu ia te ajuda, perguntar. mas não é o pior. Estás mais dentro do assunto. Quais são tirando o reciclar e E a questão o da recolher produção de no- mel. produção de A mel. produção de mel é um Não, mas assunto muito que fácil de outros- falar. Que outras formas achas mais peso? Não, acho que o principal fator, na minha opinião, o principal fator que tem contribuído para este desequilíbrio ambiental tudo. Eu nem gosto de falar de alterações climáticas, mas neste desequilíbrio ambiental, sem dúvida há perda de florestas e perda de habitats saudáveis. mas- Vai-se focar só na nossa realidade. Tens a Madeira. A Madeira supostamente tem 22% da floresta nativa original protegida. Conseguiu manter protegida. Tem uma área de parque natural superior a 50% da ilha da Madeira. Isso já foi depois dos fogos. Hã? Isso já é na mostração Sim, dos sim, fogos. sim. Sim, porque não ardeu a área de Lago Silva na Feixana, na Ponta do Porto. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a gente em 1998, quando a Madeira classificou 22% da sua área para o património mundial da Unesco, mantinha, estamos a falar há coisa de 22 anos, mantinha 22% da sua área imaculada, a maioria em zonas inacessíveis e de alta floresta, que não tinham interesse nem para a agricultura nem para a construção. Portanto, se nós na Madeira, com 500 anos de história, mantivemos 22% de áreas, e as áreas com menos interessantes, em 1000 anos de história, percebes porque Portugal continental só tem, e estamos a falar só da nossa realidade, do nosso país, tem apenas 2% de floresta nativa, original. Acho que isso, sem dúvida, é o principal problema e é o que mais causa danos e prejuízos à nossa permanência cá. Ok, mas um É não haver um ecossistema saudável onde tu habitas. Ou seja, não tens uma floresta que retenha e purifique a água, que desenvolva biomassa suficiente para tu trabalhares recursos com muito maior sustentabilidade, que não tenhas desequilíbrios ecossistémicos e tenhas pragas em demasia, porque não há uma cadeia Sim, mas olha para o trófica eficiente, etc. Para o Irão e essas zonas assim mais árvores, mas que têm tem rios, que são zonas de vida, tem vegetação ali à volta, mas o resto é quase tudo deserto e no entanto levam com esses gafanhotos todos e o caralho. Como é que eles podem... Talvez as áreas mais degradadas foram todas as áreas onde existiram grandes civilizações. Babilónia, a zona do Mediterrâneo com o Império Romano, as zonas do norte da África com aquele Império, não sei se era islâmico, mas aquele... em toda a zona da Turquia, Mas o que é que um com o país Império desses pode Bizantino, fazer? a zona chinesa, O que todas um as país desses grandes... pode fazer se não tem floresta nativa? Ou se tem, é tipo um nicho? Não há um sítio no mundo que não seja possível criar um ecossistema. Se até na Antártida tu consegues ter ecossistemas saudáveis, tens de saber olhar para a tua área biogeográfica e perceber o que é que tens que mudar. Se tens um deserto, se tu tens um pequeno oásis e um rio passa e que dá-te zonas de leite, de rio, férteis,
pá, começa a trabalhar isso, não vais construir civilizações nas zonas de leite. Então Ou seja, achas que acho que o ser humano é um bocadinho... eles... Vai-se lá a minear, depois foda-se os desperdícios e as consequências que a gente fez. E quando se precisa vai-se para outra, e vai-se para outra, e vai-se para outra. Como se faz com a agricultura e com a produção pecuária. Queima-se uma floresta, quando chove aquilo vira uma pastagem, mete-se lá as vacas, depois as vacas põem aquilo tudo limpinho, passa-se o trator, planta-se soja para aumentar as vacas e vai-se num ciclo até quando já não dá mais, quando já não tem mais fertilidade, abandona-se aquilo e vai-se para outra floresta. E acho que essa parte extrativista é que não é saudável e está-nos a comprometer a todos como humanidade. Não sei se Epá, eu não estou totalmente por dentro do assunto, mas percebo o que estás a dizer, faz sentido. Aqui na Madeira a gente queimou as nossas serras por fazer carvão. A gente arrebentou toda a nossa Ures e todos os nossos loureiros por fazer carvão. A questão é também percebermos dentro daquilo que são as necessidades da sociedade hoje em dia e também, lá está, convém não perder a noção que há um mundo idealista e há um mundo real. E dentro do mundo real e as necessidades que nós temos, até para não perder a competitividade do meio, é preciso fazer algumas... é preciso ceder em alguns pontos, nomeadamente em termos dos combustíveis e tudo mais, e por muito que nós queiramos ir às energias renováveis, que ainda não são totalmente sustentáveis e não conseguimos agarrar-nos só a elas, é um processo portanto, desmantelamento da coisa. E portanto eu acho que há uma fase de transição. O que me aflige mais é ver que está a ser uma transição demasiado lenta, demasiado passiva, e é isso que me aflige. Agora, realmente, eu acho que Portugal, voltando aqui à nossa questão, e à tua, de Madeira, Portugal, essa percentagem de floresta e tudo mais, dá-nos uma realidade. Mas eu fico mais afligido por achar que Portugal e a Madeira em específico são dos menos maus. Acho que é grave, num país como Portugal, ter 2% de floresta nativa, original, para mim parece mais grave. Mas mais a do que Madeira original. pode não ser, Mas até a Madeira pode ter sido um bom exemplo. Mas tens a questão original. Mas tens neste momento o impacto que cada uma tem a nível global, percebes? Ok, originalmente havia X, mas neste momento tem um bocadinho menos, pronto, mas continua a ter um certo impacto. Um país mais árduo, por muito que esteja a tentar fazer um esforço, pode não ter as condições que Portugal tem, neste momento, e nem estou a buscar a questão da origem. Portugal, a origem, tem muito mais condições para ter um meio espetacular, para ter uma floresta XPTO e a Madeira ainda mais. Os países subsaarianos, aquilo deve ser... Agora, também não é correto estar o mundo à espera que este tipo de países com melhores condições sejam os principais catalisadores de... Tem que haver políticas, vamos pôr as coisas assim, tem que haver políticas para que todos os países, aqueles que têm mais condições ou menos condições para que se desenvolvam as florestas ou as plantas de uma forma geral, vamos dizer assim, por causa da fotossíntese e da libertação do oxigênio, do dióxido de carbono, das trocas gasosas, tem que haver mais plantas, mas isso não pode estar dependente desses países que consigam contribuir mais. Tem que haver políticas em que nem que sejam. Os países que têm mais condições para contribuir dessa forma, contribuam, mas os outros que não têm essas condições contribuem de uma outra forma. E eu não estou por dentro do assunto, exatamente, sim. para dizer o quê? Mas deveria haver a nível mundial isso. Mas depois tu vais às conferências da ONU e da NATO, não sei o que mais. E vês que os gajos não estão interessados. Houve aquela em Madrid há pouco tempo. Os gajos não... disseram, ok, vamos fazer... Mas continuam sem nada para agora. Continuamos a brincar. Já que falas em... É aquela questão inicial do problema que deveria estar agora já para resolver, ainda não está. Eles consciencializam-se. Eu acho que não, eu acho que ainda não estão a esse ponto. Olha, à parte, estava a dar há pouco nas notícias que a União Europeia reuniu-se hoje ou ontem para discutir orçamentos para este ano. Sim. E que não chegaram a acordo nenhum, porque há demasiada discordância e já marcaram outra conferência para março. E vamos andando nisto. E isso é o problema. Sim, porque eles querem fazer cortes na PAC, na Política Agrícola Comum, querem reduzir, acho que era 17% ou 14% e 12% do coesão ou controle. Mas diz, Pingue, estavas a dizer qualquer coisa? Lá está, mas será que são? Ou melhor, como é que vocês olham para os acordos globais e para as sanções políticas
estes grandes compromissos, estas COPs, conferências do clima. Eu olho etc. como uma manifestação de poder. Ponto. Não estão minimamente interessados, ou estão muito pouco interessados em dar o primeiro passo. Porque sabem que os primeiros a dar o primeiro passo vão ser importantes, mas vão continuar a ser uma luta, vai continuar a ser uma luta algo inglória e vão lutar numa luta onde vão ter de gastar muito dinheiro numa fase inicial. E Portugal, como não é nem de perto nem de longe uma superpotência, quer e está a criar condições para ter energias renováveis. Brutal, engraçado, espetacular, fico muito contente que o meu país tem que ser um pioneiro a esse nível, pelo menos a informação que vai para fora é disso. Mas que impacto é que vai ter? Portugal não tem poder económico suficiente para se meter em grandes aventuras, a verdade é essa. O que eu acho que é o caminho lá está, é a aplicação de medidas em concreto de mudança de hábitos. Não é propriamente mudar esta energia pelaquela, que isto é uma coisa que vai com o tempo e nós não temos dinheiro para fazer essa revolução assim de um momento para o outro. Tem que haver políticas nas escolas, novamente, em casa, por aí fora, que nós possamos mudar pontualmente. Acho que tem que haver mais espaço para pessoas como tu, que estão mais dentro destas questões, dentro da questão ambiental, dentro da questão das florestas, dentro da questão das energias renováveis, porque há mestrados de energia renovável há mais de uma dezena de anos. E eu raramente vejo estudos em concreto sobre isto. O que é que há medidas? Acho que os professores, as linhas de orientação dos artigos científicos têm que ser medidas em concreto para a nossa sociedade, o que é que nós podemos agir. E não pode ser medidas extremistas de ok, agora vamos deixar todos comer carne, agora vamos todos começar a comer feijão, agora vamos todos... E eu não estou a ser que extremista a dizer isto, estou a dizer, não convencemos ninguém a mudar de hábitos quando queremos ir de um polo para o outro. Mas tem que haver fase entre claro, e tem de haver um equilíbrio, a gente não precisa de mudar de um polo para o outro. Eu acho que as pessoas que percebam mais do assunto têm que ter mais espaço, devia de haver conferências regularmente sobre isto, deveria de haver espaço na comunicação social, debates semanais, se calhar, sobre isto, e dar mais espaço para que nós consigamos mudar mentalidades. Não é só o ouvir ao ponto de dizer, já estou farto de ouvir falar esta questão ambiental. Mas como é que tu podes mudar a questão ambiental se tu não combates o problema que é? Mas queria que os canais, por exemplo, a Rede Madeira, por exemplo, dissesse, hoje vou contratar o Filipe Luís para falar disto, disto e disto. O que é que serve se tu na prática vai ser não consegues? 5% da população a ver apenas, ok. Mas depois não vamos é essa partilhar. A questão. Ok, próxima semana, novamente, novos temas, mas sempre a bater na questão. Mas eu acho que os meios de comunicação social são responsáveis nisto em partilhar esta mensagem. Eu acho que já apareceram centenas de pessoas a falar sobre as soluções para esta crise ambiental. Centenas de estudos, centenas de até ideias inovadoras e de mecanismos que faziam a diferença, seja na limpeza dos oceanos, coisas seja na reflorestação, para mudar e mudar a mentalidade para ser uma coisa já ativa, proativa, reativa, no momento. Ter essa influência se